Eu queria começar lendo com vocês Lucas 24, do 44 ao 45, talvez a gente leia mais. Hoje nós vamos falar sobre a mentalidade do reino de Deus. É uma continuação, lembra que a semana passada nós falamos um pouco sobre o reino de Deus? E hoje nós vamos continuar falando sobre o reino de Deus. E talvez a gente fale ainda algumas outras vezes sobre o reino de Deus. Porque nós estamos no tempo, e o tempo é agora, de sabermos a que reino nós pertencemos. E conhecer esse reino, e andar nesse reino. E andar conforme um cidadão desse reino. Eu queria que você nesse momento abrisse mão de tudo aquilo que você sabe e você conhece, e você simplesmente abrisse seu coração para aprender do Senhor, para aprender algo novo do Senhor, tá? Para a gente não ter resistências. Vamos ler essa passagem. A seguir Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhe abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Vamos parar um pouquinho aí, talvez eu volte aqui. Eu quero que você pegue essa frase. Jesus estava ali, e se você acompanhar comigo, esse é o final do livro de Lucas. Esse momento que Jesus estava falando com eles, é o mesmo momento relatado no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. De Atos 1 até o final, Atos 10, 9, 10 mais ou menos. É o mesmo momento relatado de um pouquinho, exaltando e mostrando as coisas um pouquinho diferentes, mas é o mesmo momento acontecendo. Então quer dizer, era aquele tempo que Jesus já tinha, pode ler lá, depois você vai acompanhar, se você ler tudo, você vai ver que é exatamente o mesmo momento. E se você não sabe, Lucas escreveu os 2 livros, então é como se Atos fosse uma continuação do livro de Lucas. É uma continuação. E é como assim, terminou um capítulo, e eu vou começar outro capítulo. Sabe quando você assiste algum seriado, que quando vai começar outro capítulo, fala assim, no capítulo anterior. Então é mais ou menos isso que Lucas estava fazendo no começo de Atos. No capítulo anterior, Teófilo, prezado Teófilo, que era para esse Teófilo que Lucas escreveu, tanto Lucas como escreveu o livro de Atos, como eu havia ali falado, e ali ele começa a falar. Então é o mesmo momento. Então imagine esse momento, porque o momento de Atos, a maioria de nós já tem mais na cabeça, né? Esse é o momento que Jesus tinha passado 3 anos com aqueles apóstolos. Tinha revelado coisas e falado para eles que o que ele revelava para eles, muitas pessoas não entendiam, e a eles era dada a capacidade de entender. Vai pegando o que eu estou falando. Nesse momento, Jesus já tinha ressuscitado, já tinha aparecido para eles várias vezes, já tinha feito mais uma pesca milagrosa com eles ali, já tinha comido com eles, já tinha mostrado, já tinha feito, gente, já tinha ensinado de tudo. E nesse momento, Jesus fala ali, volta lá, Jesus fala no primeiro, no outro, 47, isso, não, 44 e 45, volta lá. Essas palavras que eu vos falei estando convosco. E aí ele fala, então abriu o entendimento. Sabe o que isso significa? Que com tudo isso eles não tinham entendido ainda. Olha que interessante, né? Mas o que eles não tinham entendido? Eles não tinham tido a revelação. É o entendimento no Espírito. É um entendimento que a gente vai adquirindo de eternidade dentro do nosso espírito, pelo Espírito de Deus. Eles tinham tido toda uma carga
de ensinamento, de como o Messias deveria ser. Eles tinham uma carga de ensinamento de como que era como que um servo de Deus tinha que ser. Eles tinham, porque ali ele estava falando com judeus, ali eles não estavam falando com gentios. Ele estava falando com pessoas que esperavam o Messias, pessoas que aguardavam a vinda de Jesus. Mas eles tinham, vê se vocês entendem o que eu estou falando. Eles tinham uma compreensão daquilo limitada. Eles tinham uma compreensão daquela verdade, porque era uma verdade, mas dentro de um parâmetro humano. Irmãos, como nós ainda fazemos isso? Nós queremos entender Jesus, Reino de Deus, Espírito Santo, salvação, pecado, a partir de um olhar desse mundo para aquele. E quando Deus fala que Ele abre o entendimento, é que Ele nos leva, através do Espírito Santo, a partir da eternidade, entender esse mundo que nós vivemos. Guarda isso para o resto da sua vida. O abrir o entendimento que Deus quer fazer, fez com eles, começou a fazer naquele momento. Começou, mas depois você vai ver que aí é onde ele fala. Vamos ler em Atos 1. Atos 1, do 1 ao 3. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E a estes, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Vamos para o versículo 9 agora. Olha ali. Apareceu a eles e começando a falar para eles sobre o reino de Deus. Falar para eles sobre essa eternidade. Começou a ensinar para eles, pelo Espírito, como nós podemos entender a nossa vida aqui hoje, como nós podemos caminhar nessa vida firmes com Jesus, se nós passarmos a olhar as coisas da perspectiva de eternidade para esse mundo, e não desse mundo para a eternidade. O 9, versículo 9, versículo 8, 8, isso. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Dita essas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu seus olhos. Estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando às alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Ali começava, através do Espírito Santo, a ter uma revelação de: olha, agora vocês vão ter uma visão diferente daquilo que vocês estão tendo. Irmãos, nós temos um grande problema, que é tentar entender as coisas de Deus e as coisas que acontecem conosco no parâmetro desse mundo. Tentar manter e provar nossa fé através da razão e de argumentos humanos. Eu não sei se você é que nem eu, mas eu fico tão feliz quando eu assisto alguma coisa na Discovery que fala que achou o lugar que deveria ser Sodoma e Gomorra, que acharam os pedaços da arca e era aquilo mesmo que Deus falava. Eu fico feliz. Você fica feliz quando vê isso? Porque a gente gosta que desse mundo se comprove a nossa fé, que do ponto de vista humano, ela é louca. Do ponto de vista natural, ninguém entende.
Como que a gente crê numas coisas? Como assim? Como assim? Que um sangue derramado pelo justo Jesus tem o poder de perdoar pecados do mais vil pecador, sem nada em troca? Como assim? A nossa fé é muito diferente. Como assim? Uma pessoa dá a vida porque crê no Senhor e simplesmente não pode negar aquele que Ele ama e que Ele crê que deu a vida por Ele. Como assim? Em meio a lutas, a gente louva, a gente agradece porque acredita que o Senhor está no controle, mesmo quando não entendemos. Como assim? E nós queremos tirar a partir da base do mundo, aquilo que só é entendido no céu, porque quando nós somos levados a enxergar as coisas da perspectiva de Deus, nós já não enxergamos o aqui e agora mais. Nós já enxergamos a questão como um plano de salvação para a eternidade, como um plano perfeito de Deus para todos que o amam, e principalmente que o nosso tempo nessa terra é um tempo muito curto, comparado ao nosso tempo de eternidade. Só que nós vamos desenvolvendo alguns pensamentos, como eles desenvolviam também. É interessante que quando Jesus chega com as boas novas do reino, era uma maneira de ver e entender que aquele povo precisava pegar aquilo que eles conheciam e ter uma nova visão. Eu queria ler com vocês Mateus 13:52. Mateus 13 é o capítulo que mais tem parábolas que falam sobre o reino de Deus. Que é onde você vai ver, começa com a palavra do semeador, mas vai falando, o reino de Deus é assim, o reino de Deus é assim, o reino de Deus é assim, e Jesus ensinando eles o reino de Deus. Aí Jesus chega uma hora e fala assim, vocês entendem o que eu estou falando? Eles falam sim. Era mais ou menos, né, gente? É que nem a gente fala assim, estou entendendo tudo, mais ou menos, mas eles falaram sim. Aí ele fala essa frase, olha a frase que ele fala ali. Então lhes disse, por isso todo escriba versado no reino de Deus, para um pouquinho, escriba eram aqueles religiosos, pessoas comprometidas, judeus, e que eram escribas, experts na lei, nos profetas. Então era alguém, então aqui ó, todo escriba versado, quer dizer, o cara que é bom mesmo sobre o reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Olha que coisa interessante. Ele não fala que eles tinham que jogar tudo que eles criam fora, mas ele fala, tira aquilo que é bom daquilo que você enxerga, a sua maneira de enxergar o reino de Deus, como a gente gosta, né, de saber que foi comprovado tal coisa, outro, a nossa maneira de entender aquilo que você tem de Jesus hoje, o porquê você aceitou Jesus, o porquê você está, então pega o que é bom disso, mas permita que o Espírito de Deus te abra o entendimento, para te ensinar coisas muito mais profundas, que você não sabe. Deus quer te levar para um outro nível, um nível onde o seu entendimento, o entendimento que não é aqui, o entendimento, é que eu falo que o Espírito é aqui, né? Mas entenda como o Espírito Santo, eu sei lá onde ele fica, mas para mim ele fica meio por aqui. Eu sempre, quando eu falo do Espírito, eu sinto algo assim, como nas minhas entranhas aqui dentro de mim. Então, permita que o Espírito de Deus te traga essa revelação, esse entendimento sobre as coisas de Deus, muito mais profundas. Você vai entender várias coisas desse mundo que você fala, ai, por que acontece isso? Ai, por que acontece aquilo? É porque você está vindo numa perspectiva muito contaminada. Uma maneira de ver, a nossa maneira de ver tem que ser aberta pelo próprio Espírito Santo de Deus.
É assim que a gente pode ter uma perspectiva de eternidade. Porque, irmãos, alguém aqui já esteve na eternidade? Até as pessoas que têm testemunhos de ressuscitados mortos, eles não tiveram uma perspectiva total de eternidade. Foi tudo muito rápido. A pessoa que tem relato bíblico de que teve a melhor perspectiva de eternidade, assim, numa experiência com Deus, foi o apóstolo João, relatado no livro de Apocalipse. Ali ele teve uma perspectiva de eternidade. Ele fala de coisas passadas, presentes e futuras, tudo meio misturado. Mas hoje, nós temos o Espírito Santo de Deus, que ele começa a trazer para a gente verdades que nós não podemos ver. Ele traz coisas para nós, ele nos ensina coisas que ninguém poderia nos ensinar. Quem aqui já teve a experiência de aprender alguma coisa que ninguém te ensinou, que foi Jesus que te ensinou? Quem já teve essa experiência? É muito legal, não é? Quando é o Espírito Santo que te ensina, que te mostra coisas, te traz a clareza sobre uma situação que ninguém te ensinou sobre aquilo. É muito lindo. Agora, deixa eu te ensinar uma coisa sobre a nossa construção. Tudo que nos é ensinado, tudo que a gente aprende ao longo da vida, ele é construído a partir das crenças familiares. Então, desde um bebezinho, a Cacau ela está sendo instruída a partir da crença dos pais. Então, tudo aquilo que você aprendeu, começou como uma parede, a partir da crença dos seus pais, da cultura social. Então, por exemplo, nós aprendemos, o brasileiro gosta do abacate, agora a gente até come guacamole, né? Mas antes o abacate nosso é com açúcar, porque socialmente nós aprendemos que abacate é doce. No México e nos países latinos, como assim? Com açúcar? Eu aprendi que é com sal. Tenho certo, gente, tanto com sal como com açúcar, era uma delícia. Mas é a forma, eu citei uma coisa boba de alimentação, mas é para você perceber, tudo que a gente vai acreditando e criando, ela vem primeiro pela crença dos nossos pais, depois influenciada pela sociedade que nós estamos, depois vem por influências sociais, e as influências sociais que formam o que nós cremos e a nossa forma de ver o mundo, eu falo de mídia, amigos, professores. E aí você chega cheio de razão, achando que você que tem a conclusão, enquanto que você, às vezes, está um poço de espírito de engano. Ixi, estava muito bom até agora eu já não gostei. O espírito de engano, ele tem uma função: não permitir que você conheça Jesus profundamente e não receba a salvação. Então, o espírito de engano vai fazer de tudo para você duvidar da sua fé. E você só não vai duvidar da sua fé se você tiver a revelação do reino de Deus muito clara dentro de você, com uma clareza muito grande. É quando o seu entendimento ele é aberto e todo espírito de engano é arrancado. Um dos lugares onde nós somos mais bombardeados na nossa fé é na faculdade. Mas também é um momento melhor para você orar ao Senhor. E quando você escuta aquelas coisas, porque deixa eu te contar, o diabo ele não age só com a mentira, porque a mentira sozinha é fácil de desvendar. O diabo ele pega uma verdade e mistura com uma mentira. Se você joga uma sujeirinha dentro de uma água limpa, ela fica limpa ou suja? E é assim que o diabo faz. Ele tenta enganar os nossos jovens, enganar os nossos jovens mais velhos, né? Porque não tem velho. Só o jovem mais velho, né, Nivaldo? A gente não tem velho, não existe. Concordo com você. Com uma pitada de mentira no meio de uma verdade.
E assim, nós somos contaminados para não entender o reino de Deus. Não entender porque nós devemos rejeitar o pecado. Mas por quê? Não estou fazendo mal para ninguém, não, só para você mesmo. E como você está fazendo mal para você mesmo? Como a gente começa a rejeitar o amor de Deus. Se Deus me ama, por que tal coisa me aconteceu? Porque o diabo ele vai lançando mentiras e influências para que você não entenda a profundidade, a largura, o tamanho do amor de Deus por você, que excede todo entendimento. Eu não vou perguntar, mas se eu perguntasse aqui quantas pessoas de fato não se sentem amadas por Deus, eu acho que muitos levantariam a mão, mas porque não tem esse entendimento aberto para entender o amor de Deus que tem nos alcançado. Como o amor de Deus tem nos alcançado. Sabe, queridos, quando a gente começa a aprender sobre o reino de Deus, é o momento de nós desenvolvermos duas coisas muito importantes, que é a fé e o relacionamento com o Espírito Santo. Quando você não começar a entender algumas coisas sobre o reino, comece a pedir que o Espírito Santo te mostre e te revele. E desenvolva a fé. A fé o que é? Eu creio em Jesus e eu creio na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Eu posso às vezes não entendê-la, mas ela é verdade. Que só dessa forma a gente vai vencer e romper a visão distorcida que foi gerada em nós desde muito pequenos. Romper esse espírito de engano. Romper os argumentos mentais. Irmãos, o que eu estou falando hoje é profundo e eu sugiro que você pegue essa palavra e escute outras vezes. Eu até falei, Senhor, me ajuda a falar isso de uma forma que todo mundo entenda, porque é muito profundo, mas é muito libertador, porque às vezes as dúvidas que estão surgindo na sua cabeça, nada mais é do que uma contaminação na construção das suas crenças atuais, daquilo que você crê hoje. Você foi sendo contaminado, e precisa romper. E agora eu quero pegar a questão das crianças. Por que as crianças são um alvo tão grande para o inferno? Sabe por quê? Porque uma criança que ela é criada numa família que vive o reino de Deus, uma criança que tem amigos cristãos, uma criança que é criada dentro da igreja, ela não tem contaminação. E ela cresce um adulto poderoso no reino dos céus, porque ela cresce sem a contaminação que nós temos. Por isso o diabo quer destruir as crianças no ventre, antes de nascer. Por isso que o diabo quer te enganar, de falar assim, não precisa levar seu filho para a igreja não, ele é muito pequenininho, ele não entende. É uma mentira, querido. Ai daquele que hoje cria os filhos longe do caminho do Senhor. É um dos maiores pecados que você pode cometer contra o seu filho, porque você tem a oportunidade de fazê-lo conhecer a realidade do reino, e a criança ela não tem dificuldade de conhecer a realidade do reino. Ela não tem dificuldade nenhuma. Uma vez, algumas pessoas não são desse tempo aqui. A gente tem aqui o Ministério de Salas de Cura, que é um ministério muito lindo. E nós fizemos um seminário de salas de cura com crianças. E elas tinham um manto que foi dado para elas, que era um paninho, e que elas se ajoelhavam, se cobriam com aquele paninho, e naquela hora elas ficavam quietinhas, ouvindo o que Deus falava com elas. Aqui eu tenho alguns jovens hoje que estavam nisso. A Duda, estava, a Sofia estava. Quem aqui era criança naquela época que participou disso? Deus não falava, Sara, com vocês? Era impressionante, né, Gi? Quem mais estava aqui?
Bruno estava. Era muito impressionante, não era, Bruno? Como Deus vinha. Para alguns era mais fácil, para outros. E era impressionante os desenhos. Eles começavam a desenhar aquilo que Deus falava. Sabe por quê? Porque eles não têm contaminação ainda. Eles são menos contaminados. Agora imagine como é poderosa uma criança que dentro da casa dela, a cultura é a cultura do reino. Não é o blá blá blá. Jesus é isso, mas o pai e mãe vivem brigando, falando palavrão. Não existe cultura do reino nenhuma. O que acontece é uma criança confusa que se desvia depois, tá? Então trata de tomar vergonha nessa cara e viver o reino na sua vida, para os seus filhos verem. E não ficar ouvindo sua bronca só. Tá, papais? Com todo o amor. Viver a cultura do reino. Viver a cultura do reino. De pais que pedem perdão. De pais que disciplinam conforme a vontade de Deus e não conforme o humor. Hoje eu estou de bom humor, não tem disciplina. Quando eu estou de mau humor, não pode espirrar que apanha. Não é assim. Mas conforme a cultura do reino. Pais que ele vê um pai que protege e honra a sua esposa. Opa! Meu pai honra a minha mãe. E ele não permite que eu fale alto com a minha mãe. Cultura do reino. A cultura do reino vai vindo quando os pais se levantam e falam: hoje é domingo. Hoje é dia de nós nos reunirmos na casa do Senhor. Está chovendo. E daí? Vai derreter? Não. Se fosse para jogar bola, você ia. Pais que trazem dentro de casa a cultura da santidade, não aquela santidade para o inglês ver, para o outro ver, mas uma santidade que traz alegria e que agrada a Deus. Trazer a cultura dentro do reino dentro da sua casa. Que ao sair da igreja, saem louvando e glorificando o nome do Senhor, e não falando mal da igreja, do pastor, do irmão. Agora essa criança é criada nessa cultura do reino. Ela é criada num lugar onde se fala do amor de Deus, onde se louva no dia bom e no dia mau, aonde, quando erram, porque vão errar, porque nós erramos, tem a humildade de pedir perdão. A cultura do reino que tem sede da presença de Deus. A cultura do reino que vê pais orando, buscando a Deus, estudando a palavra, tem alegria na palavra de Deus. Onde entre os livrinhos infantis que ele tem, o que sobressai é aquela Bíblia, que desde pequeno tem a Bíblia de desenhinho, depois vai tendo outras Bíblias. A cultura do reino que faz ele vir para a igreja e ir para o departamento infantil, que não é um depósito de criança, mas é um discipulado de crianças. É um lugar onde as crianças estão aprendendo a serem filhos de Deus e a desenvolver a sua fé. Irmãos, essas pessoas, é como se você estivesse criando um dos maiores valentes do reino de Deus para o Senhor. E não existe dinheiro que pague isso. A alegria de você ver a tua descendência se levantando como um valente. E nós que já fomos contaminados? E nós que quando nascemos, não nascemos num berço evangélico. Você sabe que muitas vezes eu ficava pensando, e eu já vi pessoa que nasceu em berço evangélico, quando escuta testemunho, né? Eu matei, eu fui drogado, eu fiz tanta coisa errada. Fala assim: puxa, eu nem tenho um testemunho para dar. Glorifica, irmão. Você não precisa ter um testemunho de que você pode ser uma criança de 2 anos como a Cacau, que aceita Jesus com 2 anos de idade. Mesmo que ela não lembre e aceite Jesus outras vezes, que vai acontecer. Mas hoje, nesse dia de ontem, teve uma marca na vida dessa criança de quase 3 anos de idade. Teve uma marca. Glorifica. Eu pensava, né, porque embora eu não tenha nascido em berço evangélico,
tinha princípios cristãos muito fortes dentro da minha casa. E assim, de fato, eu sei o que eu seria se eu não tivesse me convertido. E glória a Deus que no tempo certo o Senhor me resgatou, antes que eu fizesse bobagem. Mas eu não tinha um testemunho assim espetacular também, sabe assim? Nunca matei, nunca roubei, não me prostituí, não fiz nada assim, de tão terrível. Eu tive bastante namoradinho. Mas assim, durava 15 dias só, então não contava muito. Então não tinha, mas eu glorifico, porque os padrões pelo que fui criado me protegeram de ter um pouquinho menos de contaminação. E são, como eu li lá, do escriba versado no reino, que eu tinha alguma coisa boa do meu depósito para tirar, da antigo, e pegar coisas novas, da novidade do reino de Deus, quando encontrei Jesus. Amados, nós precisamos desenvolver a mentalidade do reino, sem contaminação. E você vê nas cartas de Paulo, que Paulo, com frequência, ele orava. A gente vê isso, eu vi mais em Efésios, mas de outras formas você vê ele falando a mesma coisa, mas de uma forma mais sutil. Mas em Efésios, em Colossenses, eu quero ler o de Colossenses. Põe a parte de Colossenses que eu pedi ali. Que ele falava, que ele orava, que ele clamava por aquelas pessoas que ele tinha compartilhado o evangelho, para que o entendimento deles fosse aberto. E hoje, trazendo essa palavra, eu clamo a Deus, para que o seu entendimento seja aberto. E à medida que você vai desenvolvendo esse entendimento do reino de Deus, a partir da perspectiva de eternidade, a contaminação, ela vai saindo, porque quando você vê, toda vez que fala de abrir o entendimento, logo fala também do poder do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é aquela água viva que flui através de nós, e à medida que a gente vai se expondo à palavra de Deus, e se expondo à água do Espírito, ele vai nos lavando das contaminações que traz sobre nós o espírito de engano, e que nos impede de entender a nossa vida, o nosso propósito, o porquê nós vivemos, e viver o reino de Deus nessa terra. Vocês estão me entendendo? É que nem os discípulos lá? Sim. Eu vou entender. Peça a Deus, olha o que diz lá Colossenses: por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Eu oro a Deus, para que você se exponha ao Senhor, se exponha ao Espírito Santo de Deus e à palavra, até que sua vida transborde de um conhecimento pleno. Pleno quer dizer completo, sem dúvidas, sem argumentos, sem porquês. É uma entrega total de ter certeza de propósito de Deus. Transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus sobre a sua vida, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, com a finalidade, quer dizer, a fim de viver de um modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Nós nunca vamos conhecer tudo que a gente precisa. A gente está sempre crescendo nesse conhecimento, porque a gente está falando de um conhecimento de eternidade. É mais do que infinitude. Eternidade é mais do que infinitude. Então é muito lindo. Por que Deus me criou assim? Por que
tal coisa aconteceu comigo? Se Deus me ama, por que Ele não ouviu minha oração naquele dia que eu pedi para Ele tal coisa? Eu oro sobre o sacrifício de Jesus, e quando tem alguma coisa, eu oro sobre o sangue de Jesus, mas eu não entendo direito o poder desse sangue. Eu nem sei orar direito. Eu estou falando todas as indagações que você pode ter. Eu não consigo confiar que Deus vai cuidar de mim, e por isso tenho medo. O que será dos meus filhos? Todas essas coisas, irmãos, é porque o nosso entendimento não está ligado ao Espírito Santo de Deus. Tem muita coisa nesse mundo hoje que nos confunde. Muita coisa. E só uma revelação clara de Deus no nosso coração é que vai trazer clareza para as nossas decisões, para aquilo que Deus tem para nós, para o quanto você é amado de Deus. Sabia que você é muito amado? Você é muito amado. Para você entender que tua vida tem um propósito. E um propósito, irmãos, não é um propositinho, não. É um propósito que vai envolver um monte de gente. Assim como a promessa sobre Abraão, que por causa dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Muitas famílias serão abençoadas quando você estiver no centro do propósito de Deus para a sua vida. Porque você foi chamado para ser bênção. Para ser bênção. Mas toda essa realidade a gente precisa conhecer, ter a mentalidade do reino, que é diferente da nossa. Não tem como manter uma fé viva se a gente mantém as nossas contaminações. É fácil no dia bom, no dia mais difícil ela não se mantém. Então eu chamo você hoje para começar a clamar a Deus: Senhor, abre meu entendimento. Até você que entendeu metade do que eu falei, uma parte do que eu falei, fala: Senhor, eu quero entender o que o Senhor está querendo falar comigo hoje. Eu quero ter essa mentalidade do teu reino. Eu quero viver inteiro para ti, eu não quero mais pedaço. Eu não quero viver cheio de argumentos. Mas eu quero viver uma vida rendida diante do Senhor. E entender que o teu reino que me alcançou, ele é maior do que tudo que eu posso desejar nessa vida. Vamos clamar ao Senhor agora? Quero te convidar a ficar de pé. Irmãos, não se sinta mal se você percebeu que você não entende muito do reino de Deus, tá? Porque aquele povo que andou com Jesus, aprendeu com Jesus, viu Ele ressuscitar, ainda não entendia. Então a gente tem uma chance para ainda buscar entender, né? E a gente pode entender esse reino. A gente pode pedir que esse reino venha com uma verdade no nosso coração. E eu vou te contar uma coisa, é impossível. Cada vez que você vai entendendo mais do reino de Deus que te alcançou e te fez cidadão desse reino, é impossível você não se aperfeiçoar nele, no Senhor. E é algo muito lindo. Ele renova a nossa mente. Ele muda os nossos pensamentos. Aquilo que eram dúvidas ficam claro. É tão óbvio, como é que não enxerga, povo? Vamos pedir? Começa a clamar, fecha teus olhos e começa a clamar. Pai, em nome de Jesus,
Dá-nos o entendimento, abre o nosso entendimento. Senhor, nessa manhã, ó Deus, abre o entendimento da tua igreja, Pai. Oh Pai, às vezes andamos com coisas tão pequenas, ó Deus, com demandas tão pequenas diante de Ti, porque nós não temos a revelação clara da grandeza do Teu reino, da grandeza da salvação que nos alcançou, ó Deus. Senhor, somente o Teu Espírito pode fazer isso. Por isso, nesse momento eu peço, começa a revelar-se ao Seu povo, ó Deus. Começa a se revelar, ó Deus, ao Teu povo. Fala ao Teu povo, ó Deus, segundo a Tua perfeita vontade. Tira as contaminações, ó Deus, as contaminações que construíram as nossas crenças e nossos argumentos atuais, e traz a Tua verdade, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Oria chamai santo de glória, manifesta diante de glória, mas Deus está me falando para orar por pessoas que precisam se sentir amadas por Deus, que precisam receber uma revelação desse amor e desse cuidado, por questões de que você viveu, de traumas, de abandonos ou de palavras. Você desenvolveu algo que você não consegue ter essa revelação, e Deus quer te libertar hoje. Eu sei que são algumas pessoas, não são poucas. Se é você, corre aqui à frente que um dos pastores vai orar por você. Enquanto nós cantamos uma vez, vai vindo à frente, e assim que você chegar, um dos pastores vai orar por você. Não tem vergonha não, irmão. Tem vergonha não, mas eu vou lá e tenho isso. Pode ter vergonha não, pode vir. Pastores, fiquem à frente orando pelas pessoas que chegam aqui. Todos nós estamos crescendo e desenvolvendo isso. Deixa as pessoas, à medida que eles vierem, os pastores já chegam até alguém. Vai quem estiver aqui, por favor.